Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bem-vindos. A live desse mês é sobre câncer de mama, porque nós estamos no Outubro Rosa, um mês que foi denominado assim para fazer com que as mulheres se lembrem de fazer seus exames e diagnosticar precocemente o câncer de mama. Nós convidamos a doutora Ieda Reis, mastologista aqui da equipe do Hospital Moriá, para tirar as nossas dúvidas todas. Então, por favor, mandem suas perguntas aí pelo Instagram. Os homens também podem perguntar, né? A gente conhece vários casos onde foi o homem, o namorado, o marido que descobriu alguma coisa de diferente na sua namorada, na sua esposa. E também, se você quiser contar, mandar seu depoimento, manda pra gente, porque a gente quer conhecer as histórias. Então vamos lá, doutora Ieda, bem-vinda, muito obrigada. Muito obrigada, Miss, pelo convite. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje falando de um tema tão importante nesse mês aí que veio para chamar a atenção de todos, relembrar da importância do cuidado com as mamas. E me sinto muito honrada de estar aqui. Espero que hoje a gente possa ajudar, contribuir, que as pessoas possam trazer seus depoimentos também para a gente compartilhar. Obrigada. A gente tem uma primeira pergunta aqui. São 66 mil casos de câncer de mama por ano no Brasil. E o que a gente precisa saber? Esses casos de câncer estão acontecendo mais porque está tendo mais câncer de mama mesmo, ou nós é que estamos percebendo mais? Perfeito. Realmente esse número é um número assustador, são muitos casos aí todos os anos que nós temos. E a resposta para a sua pergunta é uma combinação desses fatores. Cada vez mais a gente vê que a incidência do câncer de mama aumenta. O principal tipo de câncer de mama, de câncer que afeta as mulheres no Brasil e no mundo também é um dos principais, mas também junto com isso, com as medidas preventivas, com os exames, com os diagnósticos, hoje em dia nós temos a capacidade, em termos médicos, para fazer mais diagnósticos. Então esse número tão grande se deve a esses dois fatores. E então, a partir de que idade a mulher tem que começar a se preocupar em fazer mamografias? A recomendação hoje é que a partir dos 40 anos, mulheres com risco habitual, que a gente fala, devem iniciar a mamografia para o rastreamento. O rastreamento é um termo utilizado para quando uma paciente assintomática, né, aquela que está sem sintomas, deseja fazer os exames preventivos para diagnosticar uma possível doença. E tem que fazer todo ano? Sim, a recomendação das principais sociedades médicas brasileiras é que ela seja feita anualmente a partir dos 40 anos. Então, se você está em casa, já fez 40 anos, se dê esse presente, hein? Doutora, a causa do câncer de mama é sempre hereditária ou eu posso dizer que é multifatorial? Olha, nós temos 10% dos cânceres de mamas relacionados a causas genéticas. E os outros 90%, essa estatística pode mudar um pouquinho de acordo com a população, não estão relacionados com causas genéticas. Então, são causas multifatoriais que levam ao acontecimento dessa doença, né? A gente costuma dividir em dois grandes grupos de fatores de risco para câncer de mama, que é uma coisa acho que importante falar. São os grupos dos fatores de risco modificáveis e dos não modificáveis. Os não modificáveis são esses: uma alteração genética, que a gente já nasce com ele, uma história familiar, que a gente não tem como modificar, e nós temos os fatores de risco modificáveis, que são aqueles hábitos de vida, tabagismo, consumo de bebida alcoólica, utilização de hormônios, obesidade. Então são esses outros fatores que entram aí nesse pool do multifatorial, sim. Entendi. Se a mulher a mãe teve câncer de mama ou a tia teve câncer de mama, ela tem que começar a se preocupar, a fazer as mamografias mais cedo? E com que idade que seria esse mais cedo? Sim, ela precisa fazer esses exames mais cedo.
De maneira geral, o risco é quando a gente tem parentes de primeiro ou segundo grau com histórico de câncer de mama, e devemos começar o acompanhamento dessa mulher 10 anos antes daquele parente mais jovem acometido com a doença. Nesses casos, é importante falar que alguns outros exames, como por exemplo o ultrassom das mamas, a ressonância magnética, podem ser importantes. Ou, a depender da idade do parente acometido, ao redor de 30 ou 35 anos. Então muda um pouquinho aquilo dos 40 que a gente tinha falado antes. Então, assim, se a mãe teve câncer por volta dos 42 anos, a filha já com 30, 32 já tem que começar a se preocupar. Perfeito, exatamente. Muito bom. Bem, a gente está com uma pergunta da Camila aqui. Obrigada, Camila. Ela pergunta uma coisa, isso é muito importante. Quem tem silicone consegue fazer mamografia? Joia. Excelente pergunta, Camila. Não tem nenhum problema o uso de prótese de silicone em relação à mamografia. A gente já tem vários estudos documentando isso e é muito seguro o uso das próteses de silicone. O que acontece com uma pequena diferença? Na hora da realização do exame, de maneira habitual, a gente faz 4 incidências de mamografia, 2 para cada mama. Aquela paciente que tem a prótese de silicone, a gente faz uma incidência a mais para cada mama. Então, ao invés de 4, ficam 6 incidências, para poder haver uma avaliação melhor. E os estudos demonstraram que a gente não tem atraso no diagnóstico de câncer de mama daquelas pacientes que têm prótese. E alguns outros estudos, inclusive, sugerem o quê? Como a prótese, ela empurra a glândula para frente, que muitas vezes o autoexame ou o exame físico realizado pelo médico fica facilitado. Aquele tumor que estaria mais escondidinho lá dentro da glândula, ele acaba sendo empurrado de dentro para fora pela prótese e a gente consegue fazer esse diagnóstico. Que boa notícia! Muito bom isso. Então, é um mito essa história de que colocar o silicone pode até causar o câncer. Isso é falso, né? Não, né? A gente não tem. O câncer de mama não está relacionado com o uso da prótese. Uma outra coisa que eu acho que é importante falar, já que você falou de mitos, muitas pacientes têm medo. Não vou colocar, quando eu colocar a prótese, se eu for fazer a mamografia, vou apertar a minha mama, vou ter problema com a prótese, perder a prótese, estourar a prótese. Não. Isso também não acontece, tem toda uma técnica para ser feito o exame. Por vezes a mamografia é considerada um exame desconfortável para algumas mulheres. Eu acho que isso é uma verdade, mas depende muito do biotipo da mulher, de como que é feito, mas também não vai trazer nenhum prejuízo para a sua prótese, o fato de estar sendo realizada a mamografia. A gente recebeu uma pergunta aqui da Alessandra, que eu achei muito legal. Oi, Alessandra. É verdade que homem também tem câncer de mama? Olha, é verdade. Eles ficam bem assustados com esse diagnóstico, né? Não que as mulheres não fiquem, mas para a gente falar, por exemplo, se eu puder escolher qual o principal fator de risco para uma pessoa ter câncer de mama? Ser mulher, né? Essa é meio lógico, mas é verdade, sim. A incidência de câncer de mama em homens ela é muito, muito, muito menor que das mulheres, tá? É muito raro. E dessa forma, a gente não tem exames para recomendar, né? Os homens não têm recomendações para fazer mamografia ou outros exames das mamas. Aqueles homens que na família têm alguma história importante familiar, de várias mulheres, irmãs, mãe, avó com câncer de mama, a gente tem uma atenção especial, orienta o autoexame das mamas, assim como a gente orienta para as mulheres. Igual da mulher mesmo, de realmente se tocar. Igual da mulher, né? Essa recomendação é só para aqueles casos selecionados familiares. No câncer de mama no homem, nós temos também várias propostas de tratamento, várias propostas para cura e deve ser procurar ajuda também, o médico mastologista, aquele homem que sentiu um nódulo, um aumento do volume da mama de maneira geral, ele é assimétrico, uma mama maior do que a outra, algum tipo de secreção saindo pelo mamilo, esses são os sinais de alarme que devem ficar atentos.
Já que a gente falou de mitos, chegou uma pergunta aqui que eu escutei a minha vida inteira sobre isso. Se é verdade que desodorante pode causar câncer de mama? Acho que mais aqueles desodorantes escrito antitranspirante. Trata-se de um mito. Tá? O desodorante ele não está relacionado com o aumento da incidência de câncer de mama. Acho que essa ideia surgiu por conta de a dificuldade de transformação das nossas glândulas por conta do antitranspirante, mas realmente a gente não tem essa associação. Aquelas pacientes que estão em vigência do tratamento para o câncer de mama, elas vão ter cicatriz, elas vão estar fazendo tratamentos locais, então ela a gente não vai recomendar, mas é por um período determinado, né, sempre com orientação. Então podemos continuar utilizando sempre. Então vamos entrar no tratamento. Tá. O tratamento é sempre a cirurgia e tem sempre que remover a mama inteira? Tá, né? Na maioria das pacientes, envolvemos um tratamento cirúrgico, sim. Hoje em dia, a gente tem 4 pilares no tratamento de câncer de mama, que isso a gente conversa bastante com as nossas pacientes. O principal deles é a cirurgia, sim. Nós temos também a radioterapia, a quimioterapia e a hormonioterapia. E aí, hoje em dia, com o avançar dos nossos estudos, a gente consegue dizer como que é o tumor daquela paciente, como que é o nome que a gente fala e o sobrenome daquele tumor. E aí, fazendo esse estudo bem específico, a gente consegue direcionar para cada paciente o melhor tratamento, que vai levar aí a uma maior taxa de cura, de preferência com uma menor sequela para aquela paciente. E aí, falando no que você comentou, se é sempre a mastectomia, né? Não, hoje em dia, os principais, a nossa ideia é tratamento cirúrgico conservador, que a gente fala, que é mantendo grande parte da mama. A gente pode escutar falar outros nomes como quadrantectomia ou setorectomia. Mas a ideia, de maneira geral, é retirada da doença com uma margem de segurança. E aí, fazendo essa cirurgia com a margem de segurança, a gente diminui a chance de o tumor retornar. Então, não necessariamente a gente precisa fazer mastectomia em todas as pacientes. E aí, a importância o quê? De a gente avaliar cada caso, cada mama, cada paciente, né? Temos que sempre avaliar o que a gente chama de o tamanho do nódulo, como descobriu, né? O tamanho da mama daquela paciente, para poder oferecer o melhor tratamento com a menor sequela. Recebemos uma pergunta aqui que é bem do momento que a gente está vivendo agora. Quais os riscos de interromper o tratamento durante a pandemia? A gente sabe, vem acompanhando aqui dentro do hospital, não é diferente, que muitas mulheres deixaram de procurar fazer seus exames periódicos e tudo mais por conta da pandemia. Certo. Acho que hoje, agora, né, nesse momento, em outubro, nós estamos em outra situação do que estávamos lá em março, abril. Ainda temos coronavírus, né? Tudo isso ainda está acontecendo. Estamos de máscara. Estamos de máscara, inclusive, pertinho, mas de máscara. E temos que achar um meio termo aí. Para quê? Para que a gente não atrase os nossos diagnósticos, né? Como a gente falou, a incidência está aí, né? Ela é muito grande, os casos vão continuar aparecendo. E o que a gente não quer é atrasar esse diagnóstico. Então, hoje em dia, cada serviço estamos bem estruturados, né, na maioria dos lugares, para quê? Para oferecer com segurança a possibilidade daquela paciente fazer o seu rastreamento, fazer a sua rotina periódica, sem se colocar em risco em relação ao coronavírus. E iniciar o tratamento, independente disso, também é seguro, né? Sim. A gente costuma utilizar um termo que câncer é uma doença tempo-sensível. Então, quanto mais tempo passar, a chance de haver uma progressão ou aumento do acometimento da doença existe. Então, nós não recomendamos atrasar o tratamento, principalmente na situação hoje, né, outubro, onde nós estamos, por conta da pandemia.
muitos cuidados individualizados, né? Talvez, como eu comentei, que a gente tem várias estratégias para tratamento, a gente consegue reorganizar essas estratégias sem que haja nenhum prejuízo para a paciente e com todos os cuidados aí, protegendo sempre com máscara, álcool gel, com todas essas medidas. Falando dessas várias estratégias, quando é que a mulher precisa fazer quimioterapia? Porque eu sei que não são todos os casos que a mulher faz quimioterapia, né? Perfeito, né? De maneira geral, a quimioterapia ela é indicada para aqueles tumores que são maiores, né? A gente pode dizer que é uma doença que é um pouco mais avançada, diferente daquela que a gente diagnosticou bem no começo. Então, para aqueles tumores que são maiores, depende um pouco de cada tumor, nódulos de maneira geral acima de 5 centímetros com certeza, mas maiores do que 2, 3 centímetros, existe a recomendação da quimioterapia. Mas como eu comentei, hoje em dia a gente consegue estudar o nome daquele tumor, o sobrenome daquele tumor e avaliar isso tudo naquela paciente. Então, às vezes, uma doença para uma paciente nem sempre é a mesma que para outra paciente. E aí a gente vai avaliando a necessidade de indicar ou não a quimioterapia. Tá. Olha, a gente tem uma pergunta aqui que eu acho interessante. A maternidade tardia, porque hoje a mulher está tendo filho mais tarde, assim como o aleitamento, né, dar de mamar mais tarde na vida, são fatores de risco para o câncer de mama? São. A gente tem sim associação com isso. O que acontece? A glândula da nossa mama, ela sofre uma transformação, a gente fala o estágio final de desenvolvimento da mama, acontece quando a gente tem uma gestação a termo, né, que é uma gestação até o fim, e quando aquela mulher, ela amamenta, né, há um desenvolvimento dos ductos mamários, das glândulas mamárias, de uma maneira diferente quando isso acontece. E o fato dessas células se transformarem, acabam gerando aí depois, a longo prazo, uma proteção para aquela mulher, para aquela mama. Então, a gente tem inclusive estudos muito interessantes que mostram em populações indígenas, onde as pacientes são mães muito jovens, amamentam muito, por muito tempo, uma incidência menor de doenças da mama, diferente da população geral. Então, isso sim, é um fator aí que é realidade na vida da mulher moderna, maternidade tardia, né, levando em consideração o trabalho, o emprego, a carreira, mas a gente fala assim que existe uma associação. A gente não pode dizer que é uma causa e efeito direto, né? Mas existe sim uma associação disso. Interessante. É possível uma mulher ter câncer de mama, fazer todo o tratamento e depois o câncer voltar? Infelizmente é possível. A gente chama isso de recidiva ou recorrência. É quando a doença tem a capacidade de voltar a acometer aquela mulher. Essa doença pode voltar na própria mama ou ela pode voltar em outras partes do corpo, que é o que a gente chama de metástase. A ideia do tratamento e do diagnóstico precoce é o quê? Se a gente diagnosticar a doença em um estágio inicial, a gente consegue que com tratamento com poucas sequelas para a paciente, a gente diminui muito, muito a chance dessa recorrência, dessa recidiva. Então, é esse sempre o nosso objetivo do tratamento. Como é que é a vida após a mastectomia, que é a retirada da mama toda? A mulher pode engravidar, pode ter filhos? Joia, né? Após a mastectomia, a gente tem que tomar alguns cuidados com essas pacientes e fazer uma orientação. Sempre existe a possibilidade de uma reconstrução mamária, que é aquele procedimento que de preferência deve ser feito na mesma época e no mesmo tempo da cirurgia para o tratamento do câncer de mama, para que seja feita a reconstrução. De maneira geral, ou com tecido do próprio corpo da mulher, ou com prótese de silicone, por exemplo, para que a gente tenha uma restituição da estética da paciente. E isso também é muito individual. Aquela paciente que fez uma mastectomia, ela não poderá amamentar daquela mama onde foi feita a cirurgia. Se ela fez a cirurgia conservadora, que é aquilo que a gente comentou, parantectomia ou sectorectomia, sim,
seria possível amamentar após o tratamento de câncer de mama. Depende um pouco de como foi a cirurgia, tem algumas particularidades, mas sim, é possível. E a gestação, que foi uma outra pergunta que você fez, ela também é possível após o tratamento para câncer de mama, né? A gente comentou que tem algumas pacientes que têm uma história genética importante, tem câncer de mama jovens, e sim, a gestação ela é possível após o tratamento para câncer de mama, mas tem que ser feita com alguns cuidados, né? Algumas medicações que a gente usa para o tratamento não combinam muito com a gestação. Então tem que ser uma gestação programada, né? Bem pensada, de acordo com o mastologista, com o oncologista daquela paciente, para que ocorra tudo bem aí com os cuidados. A Juliana, ela mandou uma pergunta que eu acho bem interessante. Uma pessoa que teve nódulo benigno, esse nódulo depois pode virar maligno? Essa pergunta da Juliana é muito importante e muito frequente. A gente vê isso muito no nosso dia a dia da prática do consultório. De maneira geral, não. Os nódulos que são benignos, eles sempre serão benignos. E os nódulos que são malignos, eles sempre serão malignos. Tem alguns nódulos que a gente acaba acompanhando um pouquinho mais de perto durante a vida da mulher, fazendo exame ao invés de uma vez por ano a cada 6 meses, para poder acompanhar se gera alguma dúvida. Mas o que acontece muito que leva à confusão? Às vezes a paciente comenta pra gente, poxa, eu sempre tive um nódulo desde a minha juventude, acompanhei, e agora estou com 50, 60 anos, estou com câncer de mama. Foi aquele nódulo benigno que se transformou no câncer? Não, né? A resposta para essa pergunta é não. O que acontece? A gente sabe que aquele nódulo benigno, ele não é câncer, não vira câncer, ele não aumenta a chance da paciente ter, mas ele também não diminui. Então, aquela paciente, ela é mulher como todas as outras, e tem a mama como todas as outras. Então, provavelmente o quê? As células que ela tinha, que às vezes por coincidência estavam bem próximas àquele nódulo benigno ou estavam em outro local da mama, foi aí que apareceu o câncer de mama da paciente, e não naquele nódulo que ela já tinha já acompanhava. E no caso desses nódulos benignos, existe uma causa para eles aparecerem? A maioria das vezes faz parte do desenvolvimento normal da mama. Nós temos algumas mamas que têm tendências a formarem esses nódulos, algumas com tendências a formarem cistos, que são bolinhas de conteúdo líquido que ficam dentro da mama, mamas mais densas, com tecido mais glandular, e fica como uma tendência da mama daquela paciente. A gente vê isso também no histórico familiar importante. Minha mãe tinha nódulos, eu tenho nódulos, e a gente acompanha essas pacientes. Mas todo nódulo, ele tem e deve ser avaliado, tanto por exames de imagem, quanto por exame clínico da mama, por um especialista, para a gente ter certeza que estamos falando de um nódulo benigno, né? Não perdemos a chance de um diagnóstico precoce. Nos chegou uma pergunta aqui, que eu acho que é naquela linha dos mitos. Alguns modelos de sutiã com armação de arame, por exemplo, ele pode causar câncer? Certo, também entrou exatamente no que você falou, dos mitos, né? Não causam câncer de mama esses modelos de sutiãs. Novamente, de maneira geral, para a maioria das pacientes, durante o tratamento para o câncer de mama, a gente vai pedir para que não usem esses modelos de sutiãs. Mas aí é individualizando aquela paciente, né, pelo momento que ela está vivendo. Mas aquele metalzinho que tem ali, ou algum tipo de tecido que utilize-se ou não, não tem associação com o surgimento de um câncer de mama. A Cláudia mandou a nós uma pergunta. Oi, Cláudia. Que a gente até já fez essa pergunta de uma outra maneira, só que eu acho que é importante a gente frisar. Quem tem a prótese mamária, a prótese de silicone, isso vai dificultar, vai esconder um nódulo? Legal, né? Foi aquilo que a gente estava comentando antes. Não vai esconder, podem ficar tranquilas com as próteses de mama. Nós já temos vários estudos que avaliaram isso e não temos aí nem atraso no diagnóstico das nossas pacientes e nem nenhum prejuízo em relação à prótese em si, não vai estourar a prótese, machucar a prótese, nada disso. E às vezes até facilita, né? Durante o autoexame, o exame médico,
a identificação de um nódulo na mama. Olha, a Cris mandou a mesma pergunta do desodorante. Você percebe como os mitos, eles atrapalham a gente, né? Mais uma vez, doutora, existe esses fatores externos, cremes que eu uso, desodorante, o sutiã que eu uso, às vezes uma pancada que a mulher levou. Existe alguma associação desses fatores externos, assim, que não são aqueles primeiros que você citou, com o nascimento de um tumor maligno? Não temos associação. Os desodorantes, hidratantes, eles não têm nenhuma associação com o surgimento de câncer de mama. Uma coisa que você comentou de um trauma, né? Às vezes a gente, bati a mama, ou meu cachorrinho bateu, ou meu filho bateu, pode gerar o quê? Uma percepção maior daquela paciente sobre a sua mama. Então, a gente, por vezes, o diagnóstico é feito dessa forma, após um trauma, mas não foi o trauma que ocasionou aquela doença, né? Provavelmente aquela doença já estava ali e a gente conseguiu perceber a partir de agora. Daí, aproveitando esse gancho aí para frisar, né, a importância do autoexame das mamas. Então, é importante que cada mulher conheça o seu corpo, entenda como que é a sua glândula da mama, e aí a gente possa, né, dessa forma, se surgir algum nódulo, alguma dúvida, né, procurar ajuda o mais precoce possível para poder solucionar. Muito bom. Então, se você está em casa, não se esqueça de avisar alguma mulher que você conhece, que já fez 40 anos, pergunta se ela já fez a mamografia esse ano. É importante fazer todos os anos. E eu posso falar por mim, quanto mais cedo você detectar, mais fácil vai ser tratar. E a cura é quase 100%, né, doutora? Exatamente. A gente tem, para tumores em estágios iniciais, a gente chega a 98%, 99% de cura das nossas pacientes. Obviamente, a gente não consegue hoje em dia oferecer um tratamento inócuo, né? Todo tratamento ele tem uma consequência. Mas a gente, quanto mais inicial a doença, menos duradouro, menor são os portes das cirurgias, menos quimioterapia a gente tem a oferecer para essa paciente, e chegando a esses números que são maravilhosos, 98%, 99% de cura. Tem uma questão que as pessoas sempre comentam com relação aos novos testes genéticos, né? A gente está, de uns anos para cá, na era da genética, né? Testes moleculares e tudo mais. E essas pacientes, essas mulheres que tiveram a avó que teve câncer, a mãe que teve câncer, uma tia que teve câncer, é recomendado para elas fazer um teste genético? Nessas situações que você comentou, sim. De maneira geral, existe uma coisa que a gente chama de aconselhamento genético. A gente faz uma história familiar bem detalhada, com árvore genealógica, heredograma daquela paciente, para avaliar se ela tem algum risco a mais por essa história. E aí, junto com o câncer de mama, entram também aqueles familiares que tiveram câncer de mama, próstata, pâncreas, que fazem parte de algumas síndromes. E a gente pode orientar, sim, as pacientes a fazerem um teste genético. De maneira geral, a gente sempre procura que a paciente mais jovem, que já teve a doença, faça o teste. Porque aí a gente consegue entender um pouco mais sobre a história daquela família. Mas, por vezes, isso não é possível, ou a paciente que está te procurando, ela ainda não é acometida, está procurando algum plus aí para o seu aconselhamento, e a gente pode sim recomendar. Mas também é importante frisar uma coisa: o teste genético não substitui a mamografia. Então não adianta a gente fazer o teste genético e não fazer a mamografia, né? Vamos trocar uma coisa pela outra? Não pode. Tem que fazer a mamografia. É o que a Angelina Jolie fez, né? Ela perdeu a mãe em decorrência do câncer, né, de ovário. Isso. E ela fez o teste genético e retirou as mamas, né, por conta do alto risco. Eu sei que essa é uma escolha radical, né? Exatamente. A Angelina Jolie, ela conseguiu difundir pelo mundo, né, a mutação genética para o câncer de mama, e realmente a principal mutação associada, ela aumenta o risco para câncer de mama e ovário. E na história dela, ela tinha mãe e irmãs com doença.
Então, elas fizeram o teste muito bem indicado e ela acabou optando por fazer a cirurgia profilática, onde a retirada das glândulas mamárias, e ela optou por reconstruir as glândulas, reconstruir com próteses no mesmo tempo cirúrgico, diminui muito a incidência de doenças nessas pacientes. Bacana. Bem, muito obrigada por vocês terem acompanhado a gente. Essa nossa live se encerra agora por conta do tempo, né? Infelizmente. Não deixe de acompanhar, mês que vem nós temos uma nova live, tá bom? Muito obrigada, boa noite. Tchau, tchau, boa noite.